Ele foi o James Bond. Mas a verdadeira história de Sean Connery não foi tão heróica. Sean Connery nasceu como Thomas Sean Connery em 25 de agosto de 1930, em Fountain Bridge, um bairro operário de Edimburgo, na Escócia. Criado em um lar modesto, era filho de Joseph Connery, operário de fábrica e motorista de caminhão, e Euphemia F. McLean, empregada doméstica. A família vivia em um pequeno apartamento com encanamento externo compartilhado e a vida durante a Grande Depressão na Escócia era difícil. Desde cedo, Connery demonstrava um forte senso de responsabilidade e uma feroz independência, qualidades que definiriam sua vida e carreira. Aos apenas 13 anos, abandonou a escola para ajudar a sustentar a família, assumindo diversos empregos braçais, incluindo leiteiro, polidor de caixões, salva-vidas e motorista de caminhão. Em 1946, com apenas 16 anos, Connery ingressou na Marinha Real, onde serviu por 3 anos antes de ser dispensado por causa de uma úlcera duodenal. Seu tempo na Marinha deixou uma marca duradoura, incutindo nele um senso de disciplina e resiliência que mais tarde o ajudaria na indústria do entretenimento. De volta à vida civil, Connery começou a praticar fisiculturismo e chegou a competir no concurso Mister Universo de 1953, conquistando o 3º lugar na categoria de homens altos. Seu físico imponente e visual marcante logo chamaram a atenção de agentes de elenco. Ele começou a trabalhar no teatro e conseguiu pequenos papéis na televisão e no cinema britânico durante os anos 1950. Embora não fossem papéis principais, suas primeiras atuações já indicavam seu potencial. Seu grande momento chegou em 1962, quando foi escalado para interpretar o sofisticado espião britânico James Bond em Dr. No, um papel que mudaria sua vida para sempre e definiria uma era inteira. A interpretação de Connery foi uma revelação, uma combinação perfeita de charme, perigo e masculinidade. Ele deu vida ao personagem de Ian Fleming com uma confiança tranquila que transformou Bond em um nome conhecido no mundo inteiro. Connery estrelou 7 filmes de James Bond entre 1962 e 1983, incluindo clássicos como Moscou contra 007, Goldfinger, Operação Thunderball, com 007, Só se vive 2 vezes, Os diamantes são eternos e o não oficial Nunca mais outra vez. Ele foi o Bond original, e para muitos ainda é o definitivo. O que diferenciava o Bond de Connery era sua habilidade em equilibrar frieza com sofisticação. Ele personificava a fantasia da Guerra Fria do espião cavalheiro. Perigoso, mas encantador. Letal, mas sedutor. Sua influência na franquia foi tão profunda que todo ator que assumiu o papel depois dele foi inevitavelmente comparado a ele. Até mesmo Ian Fleming, inicialmente cético em relação à escolha de Connery, ficou tão impressionado que acrescentou ascendência escocesa à história de Bond em romances posteriores. Apesar de estar eternamente associado ao 007, Connery estava determinado a não ser rotulado. Ele buscou ativamente papéis que mostrassem sua versatilidade como ator. Nas décadas seguintes ao seu período como Bond, estrelou uma variedade de filmes de diferentes gêneros, obtendo sucesso tanto da crítica quanto do público. Algumas de suas atuações mais aclamadas incluem O Homem que Queria Ser Rei, 1975, Uma Ponte Longe Demais, 1977, O Nome da Rosa, 1986, Highlander, 1986, Indiana Jones e a Última Cruzada, 1989, e Caçada ao Outubro Vermelho, 1990. Seu papel como Jim Malone, o durão policial irlandês-americano em Os Intocáveis, 1987, lhe rendeu o Oscar de melhor ator coadjuvante. Nesse papel,
Ele entregou uma atuação sólida e poderosa que demonstrava sua presença e gravidade em cena. Ao longo de sua ilustre carreira, Connery recebeu inúmeros prêmios. Além do Oscar, ganhou 2 prêmios BAFTA e 3 Globos de Ouro. Foi eleito o Homem Mais Sexy Vivo pela revista People aos 59 anos e, mais tarde, recebeu o título de Homem Mais Sexy do Século. Esses títulos refletiam não apenas seu apelo duradouro, mas também a profunda admiração que inspirou em várias gerações. Em 2000, Connery foi condecorado cavaleiro pela Rainha Elizabeth II em uma cerimônia em Edimburgo, um momento de orgulho para um homem que levou prestígio internacional tanto à Escócia quanto à indústria cinematográfica britânica. Sua condecoração reconheceu não apenas suas contribuições artísticas, mas também seu impacto cultural duradouro. Em dezembro de 1962, no auge da fama após o sucesso de Doutor Não, Sean Connery se casou discretamente com Diane Cilento, uma bela e talentosa atriz australiana. O casamento foi mantido fora dos holofotes, refletindo o desejo de Connery de manter uma separação entre sua vida pública e privada. Cilento, nascida em Queensland, Austrália, havia sido anteriormente casada com o escritor italiano Andrea Volpi e tinha um filho dessa união. Conhecida por sua inteligência e talento dramático, ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 1963 por seu papel no filme Tom Jones. Era admirada por sua presença luminosa nas telas e por sua versatilidade no palco e no cinema. A união entre Connery e Cilento chamava constantemente a atenção da mídia, já que ambos eram figuras proeminentes por mérito próprio. Em 11 de janeiro de 1963, eles deram as boas-vindas ao único filho do casal, um menino chamado Jason Connery. Criado em um lar cercado pelas artes, Jason Connery desenvolveu cedo um interesse pela atuação e acabou seguindo carreira no cinema e na televisão. Estudou na Bristol Old Vic Theatre School e participou de várias produções teatrais antes de migrar para a atuação na tela. Jason ganharia reconhecimento nos anos 1980, especialmente por seu papel como Robin Hood na série de televisão britânica Robin of Sherwood. Embora nunca tenha alcançado o nível estratosférico da fama do pai, Jason construiu uma carreira respeitável como ator e diretor, mantendo-se orgulhoso de sua herança artística. Seu relacionamento com o pai foi, segundo alguns relatos, complicado em certos momentos, moldado pelas pressões do legado, pela separação dos pais e pelo estilo de paternidade por vezes distante de Sean Connery. Ainda assim, o laço entre pai e filho resistiu e evoluiu à medida que Jason amadurecia. Apesar dos começos promissores, o relacionamento entre Connery e Diane Cilento se deteriorou com o tempo. As pressões da fama, a agenda intensa de Connery e as ambições divergentes levaram a um aumento das tensões entre os dois. O casamento terminou oficialmente em divórcio em 1973, após mais de uma década de turbulência. Nos anos seguintes à separação, Diane Cilento alegou que Connery havia sido fisicamente e emocionalmente abusivo durante o casamento. Em sua autobiografia de 2006, My Nine Lives, Cilento afirmou que Connery a havia agredido fisicamente em várias ocasiões, descrevendo um relacionamento profundamente conturbado e por vezes violento. Essas alegações contribuíram para uma controvérsia duradoura que acompanharia Connery ao longo de sua vida. Declarações anteriores feitas por ele em entrevistas nas décadas de 1960 e 1970, sugerindo que poderia ser justificável dar um tapa em uma mulher em certas circunstâncias, apenas alimentaram ainda mais a polêmica e lançaram uma longa sombra sobre seu legado amplamente celebrado. Connery negou algumas das acusações de Cilento, mas o tema permaneceu um ponto de discórdia diante da opinião pública.
Anos mais tarde, ele tentou se distanciar de seus comentários anteriores, mas o dano à sua reputação pessoal já estava feito. Isso passou a fazer parte da narrativa complexa que cercava sua vida. Em 1975, 2 anos após finalizar o divórcio com Cilento, Sean Connery casou-se com Micheline Roquebrune, uma pintora franco-marroquina conhecida por seu estilo artístico vibrante e expressivo. Roquebrune, que já havia sido casada e tinha filhos, trazia consigo um ar cosmopolita e um forte senso de independência que encantaram profundamente Connery. Eles se conheceram pela primeira vez em um torneio de golfe no Marrocos, em 1970. E apesar da barreira linguística, ela falava francês e espanhol, enquanto ele falava principalmente inglês, desenvolveram uma conexão imediata e duradoura. Roquebrune, mais tarde, recordaria que se comunicavam principalmente por gestos, risos e pelo amor compartilhado às coisas simples da vida, especialmente o golfe, que desempenhou um papel central em seu relacionamento. Para Connery, o golfe era mais que um hobby. Era uma paixão de toda a vida que ele levava a sério, passando horas no campo e até agendando projetos cinematográficos em função de torneios. Ele ficou famoso por ter se apaixonado pelo esporte durante as filmagens de Goldfinger no início da década de 1960 e permaneceu um ávido jogador de golfe pelo resto da vida. Roquebrune, igualmente entusiasmada com o jogo, compartilhava dessa devoção. O amor mútuo pelo golfe proporcionava aos dois uma fonte constante de alegria e conexão. Juntos, viajaram extensivamente para jogar em campos prestigiados ao redor do mundo. Suas aventuras no golfe tornaram-se um símbolo da harmonia e parceria que cultivaram ao longo de mais de 4 décadas. O casamento deles, que durou até a morte de Connery em 2020, contrastava fortemente com o primeiro. Segundo todos os relatos, Roquebrune foi uma força estabilizadora em sua vida, oferecendo apoio, criatividade e companheirismo. Ela permaneceu em grande parte fora dos holofotes, permitindo que Connery lidasse com a fama em seus próprios termos, mas sempre foi sua confidente mais próxima e âncora emocional. Connery chegou a dizer que o segredo para a longevidade do casamento era nenhum segredo e muito golfe. Juntos, mantiveram casas nas Bahamas, na Espanha e no sul da França, desfrutando de uma vida relativamente privada, longe dos refletores de Hollywood. Nos últimos anos, à medida que Connery se afastava da atuação, Roquebrune permaneceu ao seu lado, especialmente durante o declínio de sua saúde. Seu amor e lealdade ficaram evidentes quando ela anunciou sua morte em 2020, expressando profunda tristeza, mas também gratidão pela vida extraordinária que compartilharam. Sean Connery é amplamente celebrado como um dos atores mais icônicos do século XX. Conhecido principalmente por ter sido o primeiro James Bond no cinema, foi um homem cuja presença em cena, carisma e masculinidade rústica cativaram milhões. Ao longo de quase 6 décadas de carreira, acumulou inúmeros prêmios, incluindo um Oscar, vários Globos de Ouro e um BAFTA. Foi nomeado cavaleiro pela Rainha Elizabeth II em 2000 por seus serviços ao drama, permanecendo como uma figura imponente no mundo do cinema. No entanto, por trás do glamour e das honrarias, havia um homem muito mais complexo e por vezes perturbador. Alguém cujo lado sombrio é frequentemente ofuscado por seu legado celebrado. Um lado marcado por visões misóginas e declarações polêmicas. Talvez a controvérsia mais bem documentada envolvendo Sean Connery tenha origem em suas atitudes em relação às mulheres. Em diversas entrevistas ao longo da carreira, Connery fez declarações perturbadoras sobre a aceitabilidade de agredir mulheres em determinadas circunstâncias. Em uma entrevista de 1965 à revista Playboy, Connery declarou: "Não acho que haja algo particularmente errado em bater em uma mulher,
embora eu não recomende fazer da mesma forma que faria com um homem. Essas declarações chocaram muitos, mas o tema ressurgiu décadas depois, quando ele reafirmou esse pensamento em uma entrevista a Barbara Walters, em 1987. Ao ser questionado sobre os comentários, Connery insistiu: "Não mudei minha opinião." A reação pública foi significativa, embora Connery, por muitos anos, tenha permanecido amplamente impenitente. Só nos anos 2000, ele começou a se distanciar dessas declarações, alegando que foram tiradas de contexto. Contudo, o dano já estava feito. Críticos, ativistas pelos direitos das mulheres e jornalistas apontaram essas declarações como reflexo de uma misoginia profundamente enraizada, que continua a manchar sua imagem pública. No clima cultural atual, tais visões têm sido examinadas com ainda mais rigor, e muitos argumentam que o legado de Connery também deve confrontar essas crenças problemáticas. Segundo, alegações de abuso doméstico. Além das declarações verbais sobre violência, os relacionamentos pessoais de Connery também foram marcados por alegações de abuso. Sua primeira esposa, a atriz australiana Diane Cilento, escreveu em sua autobiografia de 2006, My Nine Lives, que Connery a agrediu física e emocionalmente durante o casamento, que durou de 1962 a 1973. Ela descreveu a relação como tempestuosa e alegou que Connery era controlador e violento fisicamente com ela. Cilento afirmou que muitas vezes vivia com medo e que o abuso causou danos psicológicos que perduraram por anos após a separação. Embora Connery tenha negado as acusações, a consistência de suas declarações passadas sobre bater em mulheres e sua recusa em retratá-las completamente deram credibilidade ao relato de Cilento para muitos observadores. Apesar de nunca ter sido formalmente acusado criminalmente, as alegações somaram-se às críticas já existentes sobre suas opiniões em relação às mulheres e levantaram dúvidas sobre o tipo de homem que ele era, longe dos olhos do público. Terceiro, hipocrisia política e status de exilado fiscal. Connery foi um defensor declarado da independência da Escócia, utilizando frequentemente sua fama e influência para apoiar o Partido Nacional Escocês, SNP. Ele doou somas significativas de dinheiro para campanhas pró-independência e falava com frequência sobre seu amor pela Escócia e seu desejo de vê-la livre do domínio britânico. No entanto, críticos apontavam o que viam como uma hipocrisia gritante. Connery havia se mudado para as Bahamas nos anos 70 e se tornado um exilado fiscal, supostamente para evitar pagar os altos impostos do Reino Unido. Apesar de seu apoio vocal à Escócia, Connery não vivia no país há décadas e continuava se beneficiando de uma estrutura fiscal da qual muitos escoceses não tinham como escapar. Sua ausência da Escócia, ao mesmo tempo em que opinava sobre o futuro político do país, irritava alguns eleitores e comentaristas, que viam suas ações como oportunistas e não como baseadas em princípios. Connery defendia sua escolha citando sua carreira e estilo de vida, mas as críticas persistiram e se tornaram uma nota constante nas discussões sobre seu ativismo público. Quarto, reputação difícil em Hollywood. Embora admirado pelos fãs, Connery nem sempre era fácil de se trabalhar. De acordo com diversos diretores e colegas de elenco, ele desenvolveu a reputação de ser combativo no set e extremamente protetor de sua imagem e autoridade. Durante as filmagens de A Liga Extraordinária, 2003, Connery teria tido inúmeros conflitos com o diretor Stephen Norrington. A experiência foi tão amarga que acredita-se ter contribuído para a decisão de Connery de se aposentar da atuação logo em seguida. Ao longo de sua carreira, Connery também ficou conhecido por suas disputas com produtores e estúdios, incluindo embates notórios com os produtores da franquia James Bond.
Ele frequentemente criticava os produtores por aquilo que via como exploração e falta de respeito criativo. Embora essas posturas pudessem ter fundamento em alguns aspectos, também pintavam o retrato de um homem cujo ego e temperamento criavam ambientes de trabalho tóxicos. Quinto, o legado complicado de James Bond. A interpretação de James Bond por Connery mudou para sempre o cinema de ação. Ele foi o primeiro e, para muitos, o Bond definitivo. No entanto, o personagem que ele ajudou a imortalizar passou a ser analisado criticamente por promover masculinidade tóxica, misoginia casual e papéis de gênero ultrapassados. Embora Connery não possa ser totalmente responsabilizado pela cultura em que os filmes de Bond foram criados, sua personificação de um personagem que esbofeteava mulheres, forçava beijos e tratava personagens femininas como descartáveis envelheceu mal. Em retrospecto, o Bond de Connery é visto como um produto de sua época, mas também como um dos principais responsáveis por popularizar certos arquétipos masculinos problemáticos. Para o público moderno, é difícil separar o ator do papel que o tornou famoso, e embora muitos fãs ainda reverenciem sua atuação, outros argumentam que uma análise mais profunda da contribuição de Connery também deve incluir uma reflexão crítica sobre as mensagens que esses filmes transmitiam e o quanto elas refletiam suas visões reais. Conclusão: um legado complexo. Sean Connery continua sendo uma lenda do cinema, e suas contribuições para o cinema e a cultura pop global são inegavelmente significativas. Ele foi um ator talentoso, um ícone das telas e um orgulhoso escocês que moldou a indústria cinematográfica como poucos. Mas, como muitas figuras maiores que a vida, ele também teve falhas profundas. Suas opiniões pessoais, comportamento em relacionamentos e escolhas políticas revelam um homem cujo lado sombrio não pode, e não deve, ser ignorado. Compreender Sean Connery por completo é reconhecer tanto sua grandeza quanto suas falhas. Somente ao abraçar o quadro completo, glória e controvérsia, é que podemos ter uma conversa verdadeiramente honesta sobre seu legado. Afinal, a história não trata apenas do que celebramos. Ela também trata daquilo que escolhemos confrontar: morte e últimos anos. Connery morreu em seu sono no dia 31 de outubro de 2020, aos 90 anos, em sua casa na comunidade de Lyford Cay, em Nassau, nas Bahamas. Sua morte foi anunciada pela família e pela Eon Productions. Embora não tenham divulgado imediatamente a causa da morte, seu filho Jason revelou que ele estava doente havia algum tempo. Um dia depois, sua viúva revelou que Connery sofria de demência em seus últimos anos. O atestado de óbito de Connery foi obtido pelo site TMZ um mês após sua morte e revelou que a causa foi pneumonia e insuficiência respiratória. O horário da morte foi registrado como 1h30 da manhã. Seus restos mortais foram cremados e as cinzas foram espalhadas na Escócia, em locais não revelados em 2022.